Meus amados e queridos irmãos, com muita alegria, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Juízes, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram o referido texto, quero tributar ao bom Deus toda a minha gratidão. Gratidão ao Senhor por mais esta rica, importante, tão especial oportunidade, poder retornar a esta casa, ser aqui uma vez mais tão bem recebido. Para nós é motivo de alegria, privilégio sempre nosso, poder servi-los com uma porção da boa e poderosa palavra de Deus. Quero aqui, agradecendo ao Senhor, também agradecer os vossos pastores, vossa liderança. Pastor Jonathan, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Jairo, grato pelo convite, que Deus siga abençoando a cada pastor, cada líder, cada um dos irmãos nesta casa, em o nome de Jesus. Feliz em rever aqui tantos amigos, que Deus continue vos abençoando no nome de Jesus. Queridos, eu pedi ao Senhor uma palavra para essa noite, e o Senhor me direcionou a este texto. Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém, por favor. Está escrito assim: e sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis. Quantos reis? Com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. E você que pode, diz amém. Queridos, Israel estava aqui vivendo um tempo de transição. Josué, o homem que conduziu a nação após Moisés, morreu. O líder, a referência, o conquistador se foi, e deixou no coração dos israelitas um grande vazio. O tempo era de luto, incerteza, insegurança. Mas Israel precisava entender que Josué morreu, mas a promessa de Deus, esta continuava viva. Eles precisavam continuar a sua jornada. Israel estava aqui diante do desafio
de enfrentar os cananeus. E a pergunta que fica é: quem Deus vai levantar? Quem vai subir contra eles? Quem Deus vai escolher para tomar a frente desta batalha? É diante deste questionamento que Israel vai clamar ao Senhor, vai consultar ao Senhor, para saber quem Deus vai escolher. Porque quem escolhe ainda é Ele, quem decide ainda é Ele. E a resposta de Deus é essa: Judá subirá. E Deus diz mais: e eu já entreguei na sua mão esta terra. Porque o mesmo Deus que escolhe, o mesmo Deus que separa, é o Deus que garante o sucesso da batalha. A tribo de Judá foi aqui a escolhida. É a vez de Judá lutar e conquistar a sua parte da herança. Mas Judá entende que tem guerras que não dá para enfrentar sozinho. Ainda que eu tenha promessa, ainda que seja o meu tempo, existem batalhas que eu não posso enfrentar sozinho. É por esta razão que Judá olha para Simeão, seu irmão, e propõe a ele aqui uma aliança. Ele diz: sobe comigo para essa batalha, me ajuda a conquistar a minha herança, porque quando chegar a tua vez, e ela vai chegar, eu estarei ao teu lado, eu vou te ajudar a conquistar a sua herança. A Bíblia diz que Simeão aceita a proposta. Há aqui uma aliança estabelecida. Tudo isso para nos mostrar que Deus ainda levanta Simeões para pelejar ao lado dos Judás. Eu vim dizer para você essa noite que Deus vai colocar ao seu lado, nesse novo semestre, nesse novo tempo, nesse novo ciclo que acabou de se iniciar, um Simeão para te ajudar, um Simeão para te ajudar a conquistar, um Simeão para te ajudar a vencer. Aldoir, quem é Simeão? É gente que Deus levanta em tempos de guerra para nos auxiliar. Quem é Simeão? É gente que não fica apenas olhando, assistindo de longe enquanto você batalha. Quem é Simeão? É gente que sobe contigo ao campo de batalha. É gente que guerreia ao teu lado. É gente que olha para você e diz: tua guerra é a minha guerra, tua vitória é a minha vitória. É gente que enfrenta o inimigo só para ver você vencer, só para ver você conquistar, só para ver você viver a sua promessa. Eu vim dizer para você esta noite que você não vai enfrentar esta batalha sozinho. Deus está levantando reforço, Deus está trazendo pessoas para te ajudar a pelejar. Tem alguém que acredita e recebe esta palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. A Bíblia diz que eles sobem para a guerra. Israel enfrenta aqui os cananeus, os perizeus. A guerra é intensa, mas como Deus que fez a promessa é fiel e não falha, Judá e Simeão vão ferindo o inimigo. A resistência vai caindo o cananeu, vai caindo o perizeu. Eu vim profetizar mesmo, sem medo de errar. As resistências vão cair diante de ti. Eu vim com uma palavra profética esta noite a esta casa. Nenhuma resistência vai ficar de pé diante de ti, não vai suportar, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Esse território é nosso.
e o inimigo vai ter que cair, o inimigo vai ter que ceder. Eu estou profetizando, vai cair cananeu, vai cair perizeu, porque um tempo de grandes conquistas chegou para você, chegou para o teu ministério, chegou para a tua casa. Quem pega e recebe esta palavra em nome de Jesus? É no meio desta batalha que Israel encontra aqui um homem chamado Adoni-Bezeque. Seu nome significa Senhor de Bezeque, ou meu Senhor é Bezeque. Ao ouvir quem é Adoni-Bezeque, um rei muito conhecido por sua extrema crueldade contra os seus adversários. Se não vejamos, este homem chamado Adoni-Bezeque, ele capturava reis inimigos, e ao invés de executá-los de imediato, ele começava aqui um processo de mutilação. A Bíblia diz que ele cortava os polegares das mãos, ele cortava os polegares dos pés, e depois colocava esses reis debaixo de sua mesa, onde passavam a viver de migalhas que caíam, sobreviviam de resto. O próprio Adoni-Bezeque afirma que ele já havia feito isso com 70 reis, homens que um dia tiveram autoridade, poder, honra, influência, mas agora estavam aqui reduzidos à humilhação, mutilados, envergonhados, dependentes de migalhas, sobrevivendo de resto. Adoni-Bezeque aqui, irmãos, é um tipo de Satanás, nosso adversário. Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos perceber que as estratégias utilizadas por Adoni-Bezeque continuam sendo utilizadas contra nós pelo nosso adversário. Se não vejamos, em primeiro lugar, Adoni-Bezeque inutilizava aqueles homens. Perceba, essa era a ideia de Adoni-Bezeque. Eu não preciso te matar, não, eu só preciso tirar a sua utilidade. Adoni-Bezeque entendia que enquanto aquele rei mantivesse a sua utilidade, ele ainda seria uma ameaça para o seu reino, ainda poderia influenciar, liderar, cumprir o seu propósito. Mas o homem inutilizado deixa de ser uma ameaça. Perceba, esta continua sendo a estratégia do nosso adversário. Ele quer nos inutilizar ao ponto de deixarmos de ser uma ameaça para ele. Mas eu vim te dizer essa noite, ele que se prepare, porque nós não perderemos a nossa utilidade aqui. Ele que se prepare, nós não nos tornaremos inúteis aqui. Tem alguém que acredita nisso em nome de Jesus? Glória! O inimigo sabe que um homem útil nas mãos de Deus, ele é uma ameaça para o reino das trevas. Em segundo lugar, Adoni-Bezeque arrancava a capacidade de guerrear daqueles homens. Se não vejamos, sem os polegares das mãos, aqueles reis já não podiam mais empunhar uma espada, não podiam mais entrar no campo de batalha, deixavam de ser guerreiros. E o inimigo entende que quando o homem para de lutar, ele começa a entregar o seu território de mão beijada. Em terceiro lugar, Adoni-Bezeque comprometia a firmeza daqueles homens. Sem os polegares dos pés, aqueles reis perdiam o equilíbrio, a estabilidade, a sustentação, tornavam-se homens instáveis, sem firmeza, já não conseguiam mais caminhar da mesma forma, já não marchavam mais como antes, já não conseguiam mais permanecer firmes. Adoni-Bezeque sabia que quem perde a firmeza acaba caindo diante das pressões da vida. Em quarto lugar,
Adoni-Bezeque neutralizava a capacidade de reação daqueles homens. Se não vejamos, aqueles reis ainda estavam vivos, sim ou não? Esses homens ainda têm conhecimento, experiência, talento, habilidade. Eles ainda sabiam como manusear uma espada. Eles sabem como marchar, como guerrear. O problema é que não conseguem mais, não podem mais. O inimigo roubou deles aqui a capacidade de reação. Essa é a estratégia do adversário, qual eu te deixo vivo, porém inútil, vivo, porém inutilizado, neutralizado, sem poder de reação. Em quinto lugar, Adoni-Bezeque humilhava aqueles homens. Ele não se contentava só em mutilar, só em vencer, dominar. Ele queria humilhar, ele queria envergonhar. Por isso que depois de mutilá-los, colocava eles debaixo de sua mesa, para ter que comer migalha, viver de resto. Homens que um dia se assentaram no trono, que viviam diante de mesa farta, agora estão debaixo da mesa, vivendo de resto. A humilhação aqui é diária, é constante, é pública, porque Adoni-Bezeque estava aqui transformando esses homens em troféus dele. Isso mexe com o meu coração, porque tudo isso é o que o inimigo quer fazer. Essas são as estratégias do adversário. Adoni-Bezeque ainda aprisionava a mente desses homens. De que forma, Aldoir? Perceba, a mutilação aqui atingia o corpo, a humilhação atingia a dignidade, mas o tempo de exposição debaixo da mesa dele, comendo migalha, atingia a mente. Concorda comigo que depois de tanto tempo vivendo debaixo da mesa do adversário, comendo migalha, esses homens começam a correr um sério risco de achar que aquilo era normal? O tempo debaixo da mesa, comendo migalha, fazia com que esses homens começassem até a achar essas migalhas saborosas, nutritivas, suficientes. Essa é uma das maiores vitórias do adversário. É quando ele consegue dominar a tua mente. É quando ele consegue te aprisionar ao ponto de você não acreditar que é possível sair desta situação. É quando ele consegue dominar a tua mente ao ponto de você começar a acreditar que é isso mesmo que a vida tem para você. É quando ele consegue dominar a tua mente ao ponto de você começar a aceitar essas migalhas como algo definitivo. Perceba, Adoni-Bezeque parecia aqui imbatível, imparável, porém ele vai descobrir que existe um Deus no céu que vê, existe um Deus no céu que pesa, existe um Deus no céu que julga, existe um Deus no céu que faz justiça. A Bíblia diz que no meio da guerra, Adoni-Bezeque percebe que dessa vez não vai dar para ele vencer. Até o inimigo sabe quando não vai dar mais para ele. Até o inimigo sabe quando não vai ter mais jeito. Até o inimigo sabe quando ele já está derrotado. E o que Adoni-Bezeque faz? Ele tenta fugir, ele tenta correr. Isso mexe com meu coração, porque Judá e Simeão vão persegui-lo, porque eles entenderam: não podemos deixar Adoni-Bezeque fugir, escapar, porque se ele fugir, se ele escapar, ele vai voltar. Eles entenderam que existem situações na nossa vida que precisam ser resolvidas de forma definitiva, tem que ser cortada pela raiz, porque aquilo que não é vencido em definitivo tende a reaparecer na nossa história. Eu estou dizendo para você que o caçador se tornou a caça, o perseguidor foi perseguido, Adoni-Bezeque foi alcançado, foi preso, foi capturado,
gente. O homem que dominava foi dominado. E agora ele começa a experimentar aquilo que ele fez 70 reis passarem nas suas mãos. Cortaram os polegares das suas mãos, cortaram os polegares dos seus pés. E eu gosto disso, pastor, porque é o próprio Adoni-Bezeque que reconhece que o que estava acontecendo com ele nada mais era do que um ato da justiça de Deus. É ele quem diz: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Porque a justiça de Deus não falha. Vou de novo, uma hora ou outra o acerto de conta chega, porque Deus vê, Deus pesa, Deus julga e Deus faz justiça. Eu sei quando prego, eu sei quando ensino, mas eu também sei quando a palavra na minha boca é profética, e a palavra é para alguém essa noite. Está chegando um tempo de justiça de Deus para a tua casa, para a tua vida. Ele viu, ele pesou, ele julgou, e está chegando um tempo de Deus. Oh meu Deus, quem acredita nisso? Só quem recebe esta palavra. Aldoir, onde você quer chegar? Aqui, exatamente aqui. Eu não sei se você percebeu, mas tudo aquilo que Adoni-Bezeque fez com aqueles reis, ele não conseguiu fazer com Judá e Simeão. Vou de novo, Eliel. Ele dominou outros homens, ele mutilou, ele colocou eles debaixo de sua mesa, ele humilhou, envergonhou, colocou esses homens para viver de migalha. Mas quando se deparou com Judá, quando se deparou com Simeão, aquele que dominava foi dominado, aquele que mutilava foi mutilado, aquele que humilhava foi humilhado, aquele que destruía foi destruído. Eu vim essa noite, eu passei o dia com a cara na Bíblia e falei: Deus, é isso aqui mesmo? Deus disse: é, e fica tranquilo que eu vou confirmar. Foi mais do que confirmado nessa noite, não precisa mais nada para confirmar isso aqui. Deus disse: Aldoir, essa noite você vai pregar para homens que não serão vítimas do ataque de Adoni-Bezeque, homens que não serão inutilizados, homens que não serão neutralizados, homens que não perderão a sua identidade, homens que não viverão de migalha do adversário, homens que não aceitarão a vergonha que o inimigo quer impor sobre eles. Eu quero saber se esses homens vencedores já estão presentes aqui nesta casa, homens que não vão viver de migalha. Aleluia! Eu vim profetizar essa noite: aquilo que destruiu outros homens não vai destruir você. Aquilo que paralisou outros homens não vai paralisar você. Você não vai ser mais um na lista do adversário. Você não vai ser mais um número na estatística do diabo, dizendo: mais um que eu dominei, mais um que eu derrotei, mais um que eu envergonhei, mais um que eu humilhei, mais um que eu aprisionei debaixo da minha mesa. Deus está levantando aqui na Advec Curitiba homens de guerra, homens de oração, homens valorosos, homens de firmeza, homens de mente livre, homens que sabem lutar por aquilo que Deus lhe confiou. Glória, glória, eu estou sentindo a graça dele aqui. Que Nuridi Candarama cheia. Oh meu Deus, eu estou dizendo que todos os planos, todas as estratégias do adversário contra ti não vão prevalecer. Está caindo por terra hoje, está sendo desfeita agora, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, se porventura você acabou se tornando alvo do ataque de Adoni-Bezeque e os polegares da sua mão foram cortados, ao ponto de você não conseguir mais segurar a espada, se porventura ele conseguiu
cortar os polegares dos seus pés, ao ponto de ter deixado você instável, vulnerável, sem firmeza. Se porventura ele tentou aprisionar a tua mente, se porventura ele está tentando te colocar numa posição de humilhação e de vergonha, eu vim dizer para você que isso acaba hoje. Eu estou debaixo de graça, eu estou debaixo de autoridade para pregar isso aqui. Acaba hoje. Você pode me ajudar a pregar? Eu sei que tem gente que não gosta disso. Eu também não tenho o costume de fazer isso toda hora, mas senti de fazer. Diga para quem está do teu lado: isso acaba hoje. 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 Eu quero acreditar, não vai passar dessa noite. Você vai se levantar outra vez, vai voltar para o campo de batalha, vai voltar a empunhar a sua espada, vai firmar os pés outra vez, vai voltar a marchar, vai dar a volta por cima, porque é noite de restauração de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua história. Aleluia, glória. É noite de restauração, creia. Se os seus polegares foram cortados, se prepare, porque ao Deus Todo-Poderoso restaurá-los, você vai voltar a segurar essa espada como nunca. Essa noite vai voltar a ter firmeza, sustentabilidade. Eu estou pregando e estou dizendo para você que as pressões da vida não vão te derrubar, os ventos não vão te derrubar. Você vai parar de andar de forma inconstante, vai voltar a marchar no campo de batalha. Eu sei que você já entendeu, está muito claro desde o início do culto, que hoje não é um culto comum, não é um culto qualquer, é um culto de guerra, é um culto de batalha, é um culto para homens guerreiros. Eles já estão aqui, eu sei que estão, glória a Deus. É noite de peleja, é noite de batalha. O inimigo vai ter que cair. Vai. Se o inimigo está pensando que você vai aceitar essa situação e apanhar calado, ele errou e errou feio, porque essa noite você vai reagir. Prepare-se para se levantar de novo. Prepare, porque o adversário vai beijar a lona, não vai aguentar, não vai resistir. Maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Adoni-Bezeque precisa entender que ele não está lidando com um homem comum, com um homem qualquer. Ele está lidando com gente que tem promessa, gente que tem Deus, gente que tem compromisso com o altar. Vai ter que cair.